Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. É uma honra mais uma vez estar aqui com os irmãos, poder falar da palavra de Deus nesse programa, né? É o nosso programa mais antigo que nós temos no nosso canal. Estamos na 8ª temporada, né? 8 anos fazendo esse programa. Deus tem nos ajudado até aqui, né? Hoje nós vamos falar, né, um assunto bem importante, que eu creio que pode ajudar. A sabedoria de baixo e a sabedoria de cima, né? Qual é a diferença, né? Existem as pessoas que dizem ser sábias aqui no mundo, que, né, são filósofos e etc. Mas existe uma outra sabedoria, que é a sabedoria de cima. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso, né? Eu espero que os irmãos sejam abençoados neste programa. Vamos ler Tiago, capítulo 3, no verso 10, que diz assim: De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Né? Uma grande lição que Tiago está dando aqui para nós, né? Não pode de uma mesma boca proferir bênção e depois maldição. Ou é bênção ou é maldição, né? Aí ele continua: Mas irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Olha que coisa. Mansidão de sabedoria, né? Você vê assim que a mansidão ela acompanha, né, o uso correto do poder. Quando você tem um poder, que é essa sabedoria, né, a mansidão ela é esse uso correto, né? Porque atitude e ação, elas caminham junto. No verso 14 diz assim: Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Olha aí, essa palavra eu acho interessante. Sem hipocrisia. A sabedoria de cima ela não é hipócrita. A palavra hipócrita na Bíblia, ela vem da palavra ator, né? Um ator que ele finge aquele papel, né? Ele está fingindo, né? Hipócrita é uma palavra grega, que significa um ator, né? É aquele que usa uma máscara. Então, essa sabedoria do homem, ela é hipócrita, ela mostra que ela é mansidão, mas a sabedoria de cima não. É genuína, né? Aí continua assim no verso 18: Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então aí vai uma grande lição que Tiago nos deixa, que existe a sabedoria de baixo, que é terrena, animal e diabólica, e tem a sabedoria do alto, que é uma sabedoria de mansidão, né? Nós vamos ler aqui também Tiago capítulo 4, verso 1, né? Continuando aqui embaixo, que diz assim: De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber de vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiças e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então aí vai essa outra lição aqui que Tiago está nos dando. Que essas guerras, né? Esses grandes sábios da guerra, e eles tudo por cobiça, né? Essa é uma sabedoria satânica, sabedoria de baixo. Nós vamos comprovar isso, essa questão da sabedoria satânica, né? De guerras e pelejas entre nós, né? Sabedoria de baixo essa. Isaías capítulo 14, no verso 12, diz assim: Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Agora percebe isso aqui, ó. E tu dizias no seu coração: Eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono
e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Ele querendo se sobressair. E ele era sábio. Nós sabemos que esse Lúcifer, ele era sábio, porque nós vamos notar no livro de... Nós vamos notar aqui no livro de Ezequiel, no parágrafo 28, presta atenção nisso aqui. Satanás querendo se exaltar até o trono de Deus. Mas Ezequiel 28, verso 2, Ezequiel 28, verso 2, diz assim: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro. Príncipe de Tiro, nós sabemos uma branquecina que é o diabo, Lúcifer, né? Assim diz o Senhor Deus: porquanto teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem e não és Deus, ainda que estimo o teu coração como se for o coração de Deus. Olha o que diz aqui. Eis que tu é mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste para ti riquezas, adquiriste ouro, prata nos teus tesouros. Pela extensão da sua sabedoria no seu comércio, aumentaste as suas riquezas e elevaste o seu coração por causa das suas riquezas. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto estimas o seu coração como se for o coração de Deus. Olha só que coisa. Satanás, ele era sábio, entendido, rico, por causa da sua sabedoria, ele estendeu o comércio, ficou muito rico, mas aquela sabedoria dele, ele queria se exaltar além de Deus. Essa é a sabedoria de baixo, uma sabedoria diabólica, de querer sobressair pisando nos outros, que era Satanás, querendo se sobressair acima de Deus por causa daquela sabedoria que ele teve, né? Vamos no verso 17, diz assim: elevou-se o seu coração por causa da sua formosura, corrompeste a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis chipus, para que olhem para ti. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, profanaste os seus santuários, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, um grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Tá vendo? Resultado da sabedoria de baixo, né? Agora, nós vamos ver uma outra sabedoria, que não quer se sobressair acima dos outros. Né? Vamos ver um outro homem que era muito sábio, eu não vou ler aqui, mas está em Gênesis 13, que era Abraão. Abraão, quando estava tendo contenda entre os pastores de Ló e os seus pastores, o que ele fez? Ele falou assim, Ló, você vai para o deserto e eu vou ficar aqui, como eu sou mais sábio que você, eu sou seu tio mais velho, você vai ficar lá no deserto, eu vou ficar aqui nas campinas lindas aqui, né, de Sodoma, vou ficar aqui, né? Não, ele deu o benefício da dúvida para o seu irmão. Isso é sabedoria, irmão. Isso é sabedoria. Ele falou, Ló, escolhe um lugar para você ir e o lugar que você for, eu vou para o outro lugar. Isso era uma sabedoria para não ter contendas. E você vê que Satanás, ele quer contendas. A sabedoria dele é de conquistar com contendas. Mas Abraão, ele tinha a sabedoria do alto, né? A irmã Brana diz assim, ó, na mensagem Fé, ele diz assim, no parágrafo 50, ele diz assim, mas irmão, o que Abraão fez? Eles começaram a se agitar, então Abraão disse, agora Ló, antes que tenhamos qualquer briga entre nós, separe-se de mim, eu e de você. Agora você tem a terra que quiser, você escolhe. É assim que o cristão faz, dando-lhes o benefício da dúvida. Faça a sua escolha, você vai para o leste, eu vou para o oeste, você vai para o norte, eu vou para o sul. Bem, eu lhe dou o benefício da dúvida. Bem, rapidamente aquele desviado, ele queria procurar o caminho mais fácil. Então ele olhou e viu Sodoma, muitas águas, o Jordão passando por ali. Era um paraíso, quase como o Éden. Então ele disse, vou seguir este caminho e deixar meu pobre tio com todo aquele gado e coisas lá fora nas terras áridas. Que Abraão, quando Ló se separou e Deus viu aquele grande movimento que Abraão tinha feito, olha só, Abraão a tratou com humildade, uma sabedoria mansa, e Deus olhou aquilo como um grande movimento.
E diz assim, que grande coisa, que ele se submeteu e deu ao seu irmão o benefício da dúvida, e pegou a parte inferior e deixou Abraão continuar com sua grande multa, ou quero dizer Ló, com seu grande refino, multas e coisas como quando ele desceu e tornou-se o prefeito da cidade, e se colocou no portão para ser o juiz, e sua esposa se tornou a líder de todas as sociedades e de tudo lá embaixo, do jeito que ela vivia. Então, que coisa, né? Sabedoria de cima, uma sabedoria mansa, de mansidão, não como Satanás. Gênesis capítulo, nós vamos aqui em Gênesis capítulo 3 bem rapidinho. Verso 12. Diz assim, habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da Campina, e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta-te agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Então, depois que Abraão, né, teve essa atitude de tratar Ló, de dar o benefício da dúvida para ele, de não tratar com leviandade, ele era sábio. Abraão era um homem sábio, mas era a sabedoria do alto que estava sobre Abraão. Então, depois dele ter feito isso, Deus entregou a recompensa para ele. Falou, então agora tudo é seu. É seu e da sua descendência depois de você. Né? O profeta diz assim na mensagem de Jeová, Jeremias 33, ele fala assim, então Deus disse a Abraão, ele disse, agora que você está separado de Ló, ele fez a má escolha. Todos os campos foram diluídos em Sodoma, grandes cidades foram construídas, cheias de pecado. E não é estranho que aquele crente morno, Ló, descesse ao melhor lugar que pudesse encontrar. O lugar mais bonito que pudesse encontrar. Pegasse o caminho da facilidade. E não é estranho que às vezes as pessoas que dizem acreditar em Deus queiram seguir o caminho do luxo. Eles querem seguir uma estrada onde não haja provações. Eles querem escolher o caminho mais fácil. Eles querem seguir o caminho que não é perseguido. Eles querem seguir o caminho da facilidade. Eles são apenas crentes mornos. Mas Abraão, o homem de Deus, deu a Ló sua escolha e pegou o que restou. Eu adoro isso. Um verdadeiro crente lhe dará a sua escolha. Ele está disposto a pegar o que sobrar. Não há egoísmo em um verdadeiro crente de forma alguma. Tá vendo? A sabedoria de cima não é egoísta, certo? Não é uma sabedoria egoísta. O Brandt diz na mensagem os 7 nomes compostos de Jeová, no parágrafo 22, ele diz assim, seria uma coisa egoísta se o coração de um homem não estiver disposto a salvar seu irmão. Há algo errado com seu coração. Não importa a condição, se seu irmão o odeia, se seu irmão está contra ele, se seu irmão está procurando fazer tudo o que ele pode para derrubá-lo. Contudo, o coração daquele homem sente por seu irmão. Ele não pode fazer outra coisa. Há algo ali dentro que simplesmente clama, meu irmão, você está errado, mas eu quero que você seja salvo. E, portanto, você procura com tudo que está em você para levar seu irmão a crer de todo o coração e entrar no reino de Deus. Sabedoria de cima isso, irmão. Sabedoria de cima. Né? Sabedoria de cima. Lembrando assim na mensagem A Rainha do Sul, parágrafo 30. Você vê o que o orgulho e o egoísmo fazem? Isso o exclui do reino de Deus. Eu me pergunto algum dia como pensamos o que acontecerá com esta geração. Orgulho e egoísmo te exclui do reino de Deus, certo? É a sabedoria de baixo. Sabedoria de baixo, ela se acha, né? Nós temos muitos homens sábios, né? Que até conhecem muito das escrituras. Mas como que você sabe que aquela sabedoria veio de Deus? Se aquela pessoa tem uma maneira egoísta, né? O orgulho bate no seu peito, isso mostra que aquela sabedoria é de baixo. Mas quando é um homem humilde, é mansidão, que transborda daquilo, isso é a sabedoria do alto. Porque egoísmo, como o Brando diz, orgulho e egoísmo, te exclui do reino de Deus. Certo? Aí o profeta diz assim, o que ouviste tu, Elias?
no parágrafo 47. Ele diz: o Espírito Santo não pode lidar com você quando você tem preconceito, egoísmo e todas essas coisas em você. O Espírito Santo nunca pode abençoá-lo. Que coisa, irmão? Lembrando assim na mensagem do Casamento do Cordeiro, 91, ele diz assim: então eu penso que essa é a maneira com a pregação do Evangelho. Veja, se isso não te agita um pouquinho, faz sentir sua gastronomia espiritual começar a funcionar direito, te faz sentir-se um pouco mal para se examinar com a Bíblia, observe aquele velho temperamento e egoísmo, impiedade, o amor do mundo, televisão e coisas à noite, e deixando a igreja ficar vazia, bancos vazios, quando vocês deveriam estar ali como Jesus. Vocês têm o Espírito dele em vocês, tentando trazer todos do país para vir à sua igreja para receber Cristo. E nos chamamos então de a noiva de Cristo. Né? Isso não é sabedoria de cima. Na mensagem de comunhão, parágrafo 10, o profeta diz assim: queremos nos manter limpos do egoísmo. Mantenha nossas coisas, nosso pecado, nossas vidas limpas de todas as coisas do mundo, para que não sejamos manchados com isso. Queremos estar prontos para o arrebatamento. Certo? Então, aí está a questão, irmão. A pessoa, para você saber se é sabedoria de cima e de baixo, você tem que ver se a pessoa trata com mansidão, como Tiago está dizendo aqui. Né? Tiago nos dá uma grande lição. Então, da onde que vêm as guerras, as pelejas entre as pessoas? Pessoas que se dizem sábias, né, que têm talvez anos de mensagem e vivem pelejas. Tiago capítulo 4 nos dá a resposta aqui. Da onde que vêm essas guerras, essas pelejas entre vós? Isso vem, né, de egoísmo, de orgulho. A pessoa tem orgulho e aí isso não é sabedoria do alto. É sabedoria do inferno, né? Sabedoria do inferno. Então, Tiago ele nos dá uma grande lição aqui. Uma grande lição que Tiago nos deixa aqui. Né? Quando ele fala assim: porventura não vem disso a saber de vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, dos vossos deleites do orgulho. Né? Então, pelejas, né? Orgulho, discussões, isso é tudo orgulho. Isso exclui você do reino de Deus, segundo o que diz o nosso profeta, né? E o irmão Branco diz assim na mensagem: eis que estou à porta e bato, parágrafo 25, ele diz assim: ele tem que ter acesso, ele quem? Jesus, né? Ele tem que ter acesso a todos os cômodos da casa, todos os compartimentos, todas as pequenas coisas secretas da vida. Ele tem que ter acesso a cada pedacinho delas. Então ele se torna Senhor, porque ele quer entrar em seu coração, é ser seu Senhor. Ele está batendo na porta para ser seu Salvador. E se você guarda egoísmo, orgulho, malícia e todas essas coisas no seu coração, ele não pode ser seu Senhor. Embora você o aceite, ele não pode ser Senhor. Temos que arrancar, irmão, isso aí. Né? Porque isso é sabedoria de baixo. Que o profeta diz assim, que a Bíblia diz assim em Tiago capítulo 3, verso 16. Diz assim: porque onde a inveja é espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Que Deus nos livre disso e nos dê a sabedoria do alto, a sabedoria que Abraão teve para tratar o seu sobrinho, de dar o benefício da dúvida, de pegar o que sobra, né, de virar o rosto quando alguém te dá um tapa. Né? Que Deus te abençoe e que essa palavra possa ter te abençoado aí no seu lar. E nós, como jovens, né, que estamos nesse começo da nossa carreira, que possamos ter a sabedoria do alto e não o orgulho que às vezes cai sobre o jovem, de achar que ele é o dono do seu nariz, que ele está acima dos seus pais, dos seus avós. Não. Que tenhamos a sabedoria do alto, de ser humildes, mansos e sempre na multidão dos conselhos nós encontrarmos a sabedoria. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom.